possa invadir tua alma, possa invadir teu coração. Daqui a pouco o pessoal vai estar acendendo a luz lá de trás. Mas também queria dizer para você que antes de eu começar a palavra, você que precisa de uma água, você que precisa de um café, falando verdade, você não precisa sair daqui da igreja, é só levantar a mão e os helpers trazem para você. Ah, eu quero água, eu quero um café. Se você quer Coca-Cola, a gente aceita a doação. A gente começa a fazer isso no próximo culto. Então, mas você pode não sair daqui para não perder nada do que a gente tem para você. E está todo mundo indicado para isso, não tenha vergonha. Outro aspecto que eu queria que você abrisse sua Bíblia no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Quem achou, diga amém. Esse texto é um texto muito conhecido, mas muito conhecido, no mínimo uma vez por mês ele é citado. E ele tem tudo a ver com o tema de hoje. Fala sobre a ceia do Senhor. Sempre leem isso na hora que vai tomar a ceia. Pelo menos aqui na nossa igreja a gente tem esse hábito. E eu vou ler esse texto de volta para vocês. Fala assim: entretanto nisso vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor e que também entreguei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, o corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação. Por isso entram em vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, que eu darei instruções a vocês. Espírito Santo, eu sinto tua presença aqui. É um privilégio tê-lo. E eu te peço que essas palavras que vão ser pronunciadas agora não venham ser do meu cognitivo, mas venham ser uma somatória e venham ser revelações do Teu Espírito aos nossos corações. Que isso traga tal transformação, que haja mudança realmente, não seja mais um culto, mas seja o culto. E Senhor, que isso mude a nossa maneira de pensar, porque eu dependo de Ti. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Esse texto é interessante, que esse texto a gente cita muitas vezes, muitas e muitas vezes, e quando a gente cita a mesma coisa várias vezes, ela perde o que eu falo, que é o tema dessa mensagem de hoje. O tema dessa mensagem é prioridade versus significado. Existe uma diferença entre os dois, ou seja, prioridade versus o significado. É interessante que a gente começa a compreender a diferença entre essas duas palavras que a gente utiliza em nosso vocabulário, a partir do momento que a gente percebe que tem pessoas que fazem o seu trabalho, fazem o que fazem porque precisam pagar contas, ou seja, aquilo é uma prioridade. A prioridade dele é trabalhar para que ele possa pagar contas. Mas isso não quer dizer que isso tenha significado para ele. Porque se minha prioridade é pagar contas, às vezes eu faço aquilo que não gosto para que eu possa atingir esta prioridade. Só que isso não tem significado na minha vida, porque não é o que eu gosto de fazer, então eu não tenho significado naquilo. E é interessante que eu já vi isso, muitos exemplos, principalmente numa universidade. Quem já foi na Federal tem o RU ali do lado. O RU é baratinho,
Por quê? Porque geralmente estudante não tem muita condição financeira, estudante está estudando. E interessante que eles fazem aquilo que fazem para angariar recursos, não porque eles gostam, mas porque eles precisam, porque se transforma numa prioridade. Eu já vi muitos estudantes sendo garçons, nada contra o exercício do garçonismo. Nada contra isso. O português ele é dinâmico, eu posso inventar a palavra que eu quiser aqui. Vou fazer um doutorado e vou falar a essência do garçonismo. Mas ele exerce essa profissão como prioridade, não porque aquilo tem significado na vida dele, mas porque aquilo ele precisa ter sustentabilidade na vida dele. Já vi gente sendo babá, porque precisa angariar um recurso a mais, mas não é aquilo que ela gosta. É uma prioridade, porém não tem significado. Outro exemplo que a gente pode dar, a diferença entre prioridade e significado, é quando eu faço uma faculdade. Hoje na sociedade se transforma uma prioridade fazer faculdade. Aqueles que não a têm sentem falta, e aqueles que estão fazendo porque é uma prioridade. Porém muitas vezes a gente erra o curso, porque a gente faz a faculdade, que é uma prioridade, mas a gente está fazendo aquilo e no meio do percurso a gente fala assim: eu tenho que mudar porque isso não tem mais significado para mim, porque não é o que eu quero fazer. Então, a prioridade, que é fazer a faculdade, todos querem. Em qual curso você vai entrar? Eu jamais vi alguém escolhendo um curso, escolhendo uma profissão, de tal forma que vai chegar, vai fazer sua inscrição, seja na PUC, seja na Federal, seja na Positivo, seja em qual for. Ele chega lá e fala: eu tenho que fazer uma faculdade, vou fazer essa. Pá. Cai ali, música. Top. Ele faz porque aquilo às vezes tem um significado para ele. E se no meio do percurso, aquilo que é prioridade, tira o significado, eu vou embora. Então a diferença entre prioridade e significado é muito grande. Tem gente que a prioridade dele é arranjar alguém para não ficar feio culturalmente. Porque culturalmente, uma pessoa que está sozinha indica que ela não conquistou algo. Então às vezes para ela isso não tem tanto significado. Qual o problema de estar sozinho? Nenhum. Mas às vezes busca aquilo como prioridade para ser aceito culturalmente. E de repente fica com aquela pessoa ou com a outra, porque o que vão dizer se eu estiver sozinho? Ou o que vão dizer se eu estou largando esta pessoa? Porque a prioridade é ter uma boa imagem diante da sociedade. Mas se aquilo não tem mais significado, ela precisa se perder. E é interessante que esse texto de Paulo, ele está falando para a igreja algo que para a igreja era prioridade, mas perdeu o significado. A igreja às vezes entende a ceia como algo prioritário, a tal ponto que geralmente os cultos de ceia são os mais cheios, em qualquer igreja que você for, a não ser num dia chuvoso. Quando vem chuva, tomara que Jesus não volte no dia da chuva. Mas a maioria dos cultos de ceia são os mais cheios. Por quê? Porque para a igreja aquilo é prioridade. As pessoas falam assim: mas você não vai no culto de ceia? O culto de ceia é o culto mais importante que nós temos. Aquilo é uma prioridade, mas não quer dizer que aquilo está cheio de significado. E é isso que a igreja primitiva começou a tirar. Aquilo que era prioridade e tinha significado, começou a ter apenas prioridade. E as pessoas iam para a ceia na igreja primitiva, ou seja, Jesus veio, pregou o evangelho, os discípulos, ele veio a ressurgir, deixou a base para os discípulos foram, pregaram para muitas pessoas, muitos começaram a se converter, começaram a se reunir nas casas, começaram a pregar o evangelho, começaram a fazer a diferença no meio da sociedade, começaram a surgir os problemas entre a sociedade, começaram a perceber que vinham muitas doações, e eles precisavam pegar essas doações e distribuir equalitariamente para as pessoas que necessitavam. Então eles elegem Estevão para fazer isso, porque os discípulos falam assim: nós nascemos para pregar, alguém precisa administrar. Então deixaram isso para Estevão. Estevão administra, ele é apedrejado porque ele era cheio do Espírito Santo. A igreja começa a pulsar, começa a fazer, começa a acontecer, mas depois de um tempo parece que tudo se esgota, parece um calouro. Chega para mim e fala assim: pastor, hora que eu quero passar na Federal, porque se eu passar na Federal meu pai vai me dar um carro. Falo para ele: me dá carona depois. Ô pai, eu quero passar na Federal. Pai, pastor,
Pastor, eu quero passar na federal porque eu não vou pagar mensalidade. Ou eu quero passar na PUC, ou eu quero passar na UP, ou eu quero passar na Factec. Alguém conhece Factec? Acabei de inventar. Mas não importa. Ele ora, ele fala porque eu quero isso. E daí ele passa, leva o trote, fica careca. Eu me lembro que eu fiquei lindo. Quando eu passei ali na Belas Artes, de primeira. Ah, louco. Aí, valeu, alguém aplaudiu. Mas passei ali e eu me lembro que meus amigos fizeram um trote em mim, me jogaram ovo, farofa, farinha. Farofa? Da onde, né? Os caras tudo farofeiro. Farofa com frango, pega aí! Aí jogaram isso em mim, jogaram essas coisas, eu fiquei super feliz. Oh, nossa, jogaram ovo, farofa. Daí raparam minha cabeça. Eu fiquei lindo. E eu não deixei tirarem um rabinho. Eu deixei um rabinho, fiquei careca e um rabinho aqui, assim. Nossa. E eu fiquei feliz da vida. E a minha faculdade durou 6 anos. Porque ela era em 6 anos. E aí o primeiro ano eu estava feliz. No segundo ano eu já estava feliz. No terceiro ano eu já estava feliz. No quarto ano, tinha mais 3. No quarto ano eu já estava feliz porque estava chegando perto do fim. No quinto ano eu estava infeliz. No sexto eu falava, maldita faculdade, que não acaba. E assim foi com o cristianismo. A ceia, ela tinha um significado. E eles se reuniam inicialmente com o verdadeiro significado. O verdadeiro significado da ceia. Mas eles foram perdendo isso, aquilo foi se tornando prioridade. Prioritário, porém não embasado com significado. Porque o significado da ceia, o significado que tinha, é comunhão. É onde todo mundo se encontra e todo mundo fala assim, vamos estar juntos, vamos fazer as coisas acontecerem, vamos felizes, vamos relembrar aquilo que Jesus fez, vamos tal. E na época, a ceia não era só o pão e o suco. Os irmãos traziam comida para a igreja. Oh, coisa boa, quem gosta de comer aqui? Então tinha um irmão que trazia picanha, tinha outro que trazia mignon, tinha outro que trazia frango, tinha outro que trazia carne moída. E o que trazia carne moída comia picanha. E o cara que trazia picanha ficava feliz no início. Mas daí na outra ceia, o cara que trouxe carne moída já foi comer a picanha, carne da picanha. Pô, esse cara é mão de vaca, só traz carne moída. E aí começaram a fazer a festa da ceia separado. Aquela comunhão não existia mais. Se perdeu. Outra coisa que a ceia tem, não é apenas a comunhão, estarmos juntos, mas é relembrar que Jesus fez o que fez. E o que Ele fez é para unir a todos. E de repente a ceia perdeu esse significado, porque eles já não queriam mais unir. Um não esperava o outro, um não cuidava do outro, um não olhava para o outro. Um apenas olhava para si e tomava sua ceia e deixava o outro de canto, e o outro tomava. Esqueceram o que era o verdadeiro cristianismo. Isso na igreja primitiva, lendo a palavra. Então perderam esse significado da comunhão, perderam o significado do sacrifício de Cristo, e perdendo isso, eles tornaram a ceia sendo prioridade e não com significado. E aí Paulo precisa olhar e no início falar assim, gente, em 1 Coríntios, se você for ler lá do versículo 17, eu fiz de propósito ler do 17, porque quando ele lê do 17, o texto que a gente tem, no verso 17, olha o que Paulo fala. Nisto dizer que não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que fazem bem. Vocês fazerem a ceia do jeito que estão fazendo, mais faz mal para vocês do que faz bem para vocês. Então, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, existem divisões entre vocês. Isso acontecia só na igreja primitiva, não tem divisão na nossa igreja. Nenhuma. Você ama a todos. Você olha e fala, eu te amo, meu irmão. E você nunca falou mal dele pelas costas. Só que Paulo fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, mas é bom que tenha divisão entre vocês, até certo ponto.
ele acredita, coisa que ele acredita. Porque é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos qual entre vocês são aprovados. Nas divergências a gente vai saber quem é crente e quem não é. Quando dá pau é que a gente descobre quem é cristão e quem não é cristão. Então na ceia dando pau, eles sabiam quem era cristão e quem não era cristão de verdade. Quem tinha aquilo como prioridade apenas, ou quem tinha a ceia como significado. E é interessante que quando vocês se reúnem, ele continua, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. A ceia do Senhor é todos juntos, afinal, Jesus estava no centro, os discípulos em volta, ele pega o pão e distribui o pão para todos, inclusive para Judas. Ele pega a ceia e o suco, o vinho, sei lá, o negócio vermelho que estava lá, e ele entrega para todos, inclusive para Judas. Então esperem uns pelos outros. E ele está falando assim, cada um come, sem esperar ninguém. Então, assim um fica com fome e outro se embriaga. Porque tinha os irmãos que traziam vinho e tomavam. Se embriaga, é porque tinha gente que na ceia se embriagava. Ou você acha Paulo mentiroso? Tinha irmão que trazia e falava assim, hoje é ceia, vai ser legal. E tinha outro que passava fome, porque ninguém dividia comida com ele. Ou seja, o significado se perdeu. Mas todo mundo participava da ceia, porque a ceia era prioritária. Mas ela vem embasada em significado. E é por isso que nós somos cristãos. Porque a ceia precisa ser cheia de significado. O primeiro domingo do mês, quando estamos aqui, é para relembrar que nós precisamos ter comunhão entre os irmãos. E sabe o que é comunhão? Eu gosto de fazer isso porque incomoda mesmo, principalmente curitibano. Dá uma no braço dele. Segura no braço dele assim, tipo, vem aqui. Faz assim com o teu irmão, faz assim, isso. Faz assim. Viu como mexer com curitibano é difícil? Faz assim. E fica assim. Os casados já estão aproveitando, não pode. Os que estão brigados, estão... Os que não estão nada, tipo... Pô, pastor, faz tirar logo esse braço que eu não aguento. Comunhão é mais ou menos isso. Comunhão é aturar, é suportar, é aguentar. E aguenta aí, quem soltava para o inferno. Comunhão é isso, gente. Comunhão é estar um com o outro. Tá bom, hein? E diga o contrário. Mas sabe, é estar, pode soltar. Ó, teve gente, ufa. Sabe, a comunhão precisa existir. Estarmos juntos precisa existir. O significado da ceia precisa acontecer. Vir para a ceia apenas como prioridade não é tudo. Ela precisa ter significado. E ela precisa ser cheia de significado, mas ela precisa ser prioridade. Porque às vezes a gente tem esse significado, mas a gente não demonstra isso como prioridade. Por isso que prioridade e significado são muito diferentes um do outro. E é interessante que hoje eu começo a perceber isso no nosso dia a dia, que não apenas na ceia, mas tem gente que vem para a ceia como prioridade, mas não vem com ela cheia de significado. Porque vem para cá como um ritual. E aí se a gente erra o ritual. Tem que entregar o pão desse jeito, porque se entregar do outro jeito, não pode. Se o pastor errar o jeito que ele faz o pão daquela forma, meu Deus, eu vou embora porque isso é uma heresia. Cara, eu acredito que é pão e vinho porque era o que Jesus tinha na mão. Porque se ele tivesse água e salame, a gente estaria comendo água e salame hoje. Se ele tivesse com Nutella e leite de coco, a gente estaria tomando Nutella com leite de coco. Se ele tivesse refrigerante e um pastel de carne com catupiry,
o que comemos, mas é o que isso significa para a gente. O que significa para a gente é que Ele, olha lá, beleza, voltando, sem palma agora. O que significa para a gente é que Ele moeu o corpo dele lá na cruz, que Ele derramou o sangue dele lá na cruz, e que esse sacrifício que Ele tem para alguém que não tinha pecado nenhum, Ele toma sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, e Ele, por ser injusto, Ele vai, pega as chaves da morte e do inferno e tira e fala assim: eu estou dando a salvação para vocês, e eu reparto isso sobre todos vocês, e vocês precisam ser iguais a mim. Isso é o significado, e por isso que a gente dá prioridade para isso, para que a gente possa lembrar isso. Cara, quando eu lembro isso, eu acho top, porque quando tem significado, aquilo que fazemos é uma diferença muito grande. Tem gente que vem à igreja porque é prioridade, mas escuta a palavra, está aqui, mas quando sai lá fora não é cheio de significado, porque ele vem para a igreja, porque é prioridade vir para a igreja. Por quê? Porque está no meu hábito como brasileiro, estar todo domingo à noite lá, mas não é cheio de significado, onde o Espírito Santo te transforma dia após dia, para que você seja melhor, para que você amadureça, para que você aperfeiçoe, para que você cresça. Mas nós somos cheios de prioridade, mas nós não somos cheios de significado. E quando o significado toma conta da gente, a prioridade vai vir por vir. E é interessante que muitos também acham que ser cristão é prioridade. Mas às vezes ser cristão hoje é tão fácil ser cristão, é tão nominal, você vê qualquer um sendo cristão. Por quê? Porque hoje uma porcentagem muito grande, no Brasil pelo menos, são evangélicos. Uma porcentagem gigante são cristãos nominais. Mas o cristão verdadeiro, ele vem cheio de significado, onde ele vem com transformação, ele vem com direção, ele vem numa situação onde ele vai e transforma tudo aquilo, porque o cristão, ele não é cheio de prioridade, mas ele é cheio de significado, e você precisa ter significado naquilo que você faz, sabe? Esses dias, depois o Daniel vai dar uma fala aqui. Esses dias no Natal, a gente fez uma junção, teve o Thanksgiving, cheio de presente aqui. E daí o Daniel pôde ir lá distribuir todos os presentes, veio oferta, veio um monte de coisa. Isso foi cheio de significado, porque a gente deu presente. Mas o verdadeiro presente que a gente pode dar para a sociedade é sendo Cristo vivo em nós. Sabe por quê? Porque prioridade é chamar-se cristão, mas significado é ser chamado de cristão. Porque os cristãos foram chamados de cristãos porque eles pareciam com Cristo. Então, a hora que olhavam para ele na igreja primitiva, falavam assim: olha lá os cristãos que vivem como Cristo. E hoje a gente tem cristão que é apenas cristão, ou seja, não é prioridade, não é significado, é apenas prioridade dizer que é cristão. E vou dizer uma coisa para você: se a gente não se cuidar, nós vamos estar nos enganando, porque o significado é transformar essa sociedade, é transformar a tua vida, é transformar a tua casa, é transformar o teu jeito de ser, é transformar o teu jeito de agir, é ser cheio de significado, mas não como prioridade. E a partir do momento que Cristo for estar em você, aí eu digo, a santidade vai vir. E como que a santidade acontece? A Bíblia está cheia de exemplo. A Bíblia chega e fala assim: a santidade, que são os frutos, vem pela seiva. E quem é seiva? O Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, ele vem e você começa a mudar sem querer. Você começa a mudar, você começa a fazer uma coisa que você fazia rotineiramente, e de repente você começa a sentir, você fala assim: puxa, mas isso está errado. E você continua. Daí você fala assim: pô, mas está errado. E você continua, mas chega uma hora e você fala assim: eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, sabe por quê?
Porque o significado começou a tomar conta da tua vida. O Espírito Santo começou a tomar conta de você. E daí você vem na ceia. Por quê? Primeiro, você quer adorar a Deus. Segundo, você quer encontrar a pessoa que está aqui. Terceiro, você quer falar assim: eu quero lembrar daquilo que Cristo fez por mim. Eu quero participar desse sangue. Eu quero participar desse corpo. Eu quero ir para o céu. Mesmo que eu esteja meio torto agora, eu vou ficar reto. E eu vou conseguir. Cutuca da direita e fala assim: você vai conseguir. Fala para o da esquerda: seu torto, endireita. Quem quer que a ceia seja cheia de significado para você? A ceia ser cheia de significado não é você vir aqui, apenas tomar o suco e apenas comer o pão. Mas a ceia ter significado é você olhar e fazer uma autoanálise. Sabe o que é autoanálise? Falar: será que eu estou tendo significado? Será que eu estou fazendo a diferença para alguém? Será que eu estou modificando a minha vida? Isso é autoanálise. Isso é fazer a ceia com autoanálise. Mas também a ceia não é só autoanálise. Às vezes a igreja fica muito na autoanálise. A ceia é alegria. Sabe por quê? Porque a redenção e a salvação é de graça. Mesmo que você esteja torto, Ele vai te salvar se você clamar por misericórdia e pela graça dEle. É estar feliz porque são boas novas, chegaram boas novas na tua vida. E você vai para o céu sim. Você vai para o céu sim. Sabe qual é o maior problema da igreja? Quando eu chego e faço essa pergunta: se Jesus voltar agora, quem vai para o céu? Levanta a mão. Tem gente que não tem essa certeza. Eu às vezes não tinha essa certeza. Eu olhava e falava assim: meu Deus, mas eu sou torto. Mas Deus veio para o pecador, Deus veio para o torto. Diz que aonde inundou de pecado, a superabundante graça dele está sobre você. E aí vai ter significado. E aí eu tomo dessa ceia e falo assim: eu vou para o céu porque Deus fez isso por mim. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. E você não merece mesmo. Diz que todos já estão condenados. Todos, não tem um. Ah, porque aquele é bonzinho. Bonzinho nada, animal. Errou um pouquinho, já era, vai para o inferno, vai sentar no colo do capeta. Mas se tiver Cristo, Ele, por causa disso que nós vamos fazer daqui a pouco, Ele tirou as chaves do inferno. Ele tirou a chave da morte. E a morte não tem mais vitória sobre a gente. O inferno não tem mais vitória sobre a gente. Mas tem um céu esperando a gente. Cheio de bênçãos, cheio de coisas maravilhosas, cheio de luz, cheio de paz. Não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter nada, vai ter maravilha lá. Às vezes eu fico imaginando o céu, que vai ter só coisa boa. Eu vou ver você lá, feliz na vida, a gente pulando, saltitando. Eita, coisa boa. Quem vai para o céu? Quem vai para o céu aqui? Cara, eu vou. Você vai ter que me engolir lá. Ixi, quem falou ixi? Léo Sambai. Recíproco. Sabe? Nós vamos para lá. Vai ser legal. Eu sempre gosto de imaginar como vai ser o céu. Acho que vai ter rios de chandelle, rios de Nutella. Poxa, meu Deus, vai ter só coisa boa. Sério, e o bom é que a gente não vai morrer. Então vai dar para mergulhar no rio de Nutella e comer Nutella até explodir. E sabe, chandelle. Vai ter, meu Deus do céu, danoninho. Então, meu Deus, você vai comer um monte de danoninho. Não vai ter dor no fígado. Vai ter que tomar Ipanema depois. Não. Vai ser bom demais. Até caiu ali de alegria o troço. Mas eu digo para você: transforme isso que nós estamos fazendo hoje em prioridade, mas principalmente cheio de significado para você. Cheio. Olha o inimigo querendo se levantar. É guitarrista, só pode.
É o lindo, né? Sabe? Cheio de significado, cheio de significado, cheio de significado, cheio de significado. É minha prioridade, viver Cristo é minha prioridade, mas ela é cheia de significado. É como Paulo fala assim, eu sempre me confundo nesse versículo, e se eu errar, os teólogos de plantão me criticarão, mas eis que te digo, teólogos, sofram agora. Ele guardou a fé, ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira. Acertei? Engulam, teólogos. Ele fez tudo isso, sabe por quê? Porque chegou no final da vida, ele falou assim, não é apenas prioridade, mas é cheio de significado que eu faço. Cara, eu fico imaginando ele sendo apedrejado, porque a gente acha que ser cristão vai dar tudo certo. Agora eu sou crente, vou ficar bem. Cara, tá cheio de versículo na Bíblia, que tem um cara que fala assim, pô, tem um monte de rico lá. Acha esse versículo. Tem um monte de rico lá, cheio de gordura nos olhos, fazem tudo errado, faz não sei o que, faz tudo tal, oh, desgraça, e eu aqui, crentinho, certinho, tal, não ganho nada. Cara, você vai ganhar a vida eterna. Paulo sendo apedrejado, arrebentado, estrupiado, e ele falava assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé, porque está cheio de significado. E até o dia que Jesus voltar, e até o dia que a gente for pro caixão, e o meu vai ser maior, eu vou pedir para me cremarem, porque quando eu morrer, se ele for maior, as pessoas vão tropeçar, e daí vão me xingar. Foi ruim essa, né? Mas até o dia que a gente for pro caixão, ou o dia que Jesus voltar, nós vamos ser cheios de significado, e as pessoas vão lembrar da gente falando assim, aquele homem ou aquela mulher eram cheios de Deus. Aquelas pessoas tinham Deus como prioridade, mas elas viviam isso. E eu queria que os diáconos começassem a vir aqui, eu queria que o pastor viesse aqui, a pastora Karina viesse aqui, porque hoje você vai tomar essa ceia, mas repleto de significado para a tua vida. Não é apenas prioridade, mas a partir de hoje, todas as ceias que você começar a tomar, vai ser cheio de significado. Você vai falar assim, é por causa disso que eu sou salvo, é por causa disso que eu sou transformado, é por causa disso que eu sou relevante, é por causa disso que o cristianismo vive em mim, e é por causa disso que eu sou chamado de cristão. É por isso, porque eu acredito num Deus Todo-Poderoso que morreu lá na cruz, deu seu corpo, deu o seu sangue e ressuscitou. E é por isso que eu tenho a vida eterna.